cidade ficava à sombra de uma floresta densa. As estradas eram estreitas e sinuosas, com árvores que bloqueavam boa parte da luz solar. Mesmo durante o dia, a cidade parecia escura. A rede elétrica era instável, então as pessoas usavam lanternas e geradores. A vida aqui era tranquila, mas com um constante sentimento de inquietação no ar. Começou com um fazendeiro. Ele tropeçou na lanchonete uma noite, suas botas estavam cobertas de lama e seu rosto estava sem cor. O sino sobre a porta tilintou, mas inicialmente ninguém notou. O fazendeiro não disse nada, apenas deixou uma fotografia no balcão. A foto exibia uma pilha de ossos. Eles estavam limpos, quase brilhando, e organizados de um modo peculiar. Ao redor deles, o chão parecia molhado, com algo escuro e oleoso. "Saiu de trás do meu celeiro", ele disse, sua voz baixa, quase tremendo. "Coiotes?" Alguém sugeriu, com um tom hesitante. O fazendeiro negou, explicando que os coiotes não deixam ossos daquela forma. O fazendeiro compartilhou um detalhe arrepiante. Não havia um único vestígio de pelo ou pegadas deixados para trás. O quarto silenciou-se ao passarem a fotografia de mão em mão. As pessoas se entreolhavam nervosas. Alguns murmuravam sobre predadores, mas outros sussurravam sobre as antigas histórias, as que falavam sobre a floresta e as coisas que viviam em seu interior profundo. Atrás do balcão, o jovem atendente ouvia com atenção. Ele já conhecia as histórias, mas a imagem o arrepiava. Quando seu turno terminou, ele saiu para o ar fresco da noite, incapaz de tirar a imagem dos ossos de sua mente. Seus amigos já se divertiam no boliche. Bandejas gordurosas de nachos e batatas fritas empilhavam-se na mesa. O som ritmado dos pinos caindo e a música rock clássica enchiam o ambiente. Ele sentou no banco e pegou uma batata frita de um prato. Ele contou a eles sobre a foto que o fazendeiro levou ao restaurante. Seus amigos se entreolharam. Um deles disse, sorrindo nervosamente: "Devemos verificar isso." O adolescente hesitou. Provavelmente não é nada. Mas o grupo já havia decidido. Chegaram ao celeiro sob a lua cheia. O ar estava frio e o prédio se destacava à frente, imponente contra o céu noturno. Sua estrutura de madeira rangia suavemente na brisa, as antigas tábuas deformadas e caídas. Parecia que a estrutura poderia desabar a qualquer momento. Eles pularam a cerca, iluminando o caminho com a lanterna. A pilha de ossos estava lá, como o fazendeiro mencionou. A luz da lanterna revelou o brilho do resíduo oleoso no chão ao redor. O cheiro os atingiu em seguida, forte e metálico, como ferro enferrujado com algo azedo. Eles permaneceram ali, absorvendo a visão incomum. Então, a lanterna piscou. "Não faça isso!" Alguém sussurrou para o menino com a lanterna. Mas o adolescente não reagiu. Não era momento para brincadeiras. Ele olhou para a lanterna, piscando em sua mão. "Acho que está acabando a..." Antes que ele pudesse terminar a frase, o feixe de luz falhou 1, 2 vezes e então se apagou, mergulhando-os na escuridão total. "Quem tem outra luz?" Alguém sussurrou, com a voz trêmula. O grupo se aglomerou em silêncio. Ninguém tinha uma resposta. Então eles ouviram um som fraco e úmido, como algo deslizando pela madeira. Veio de dentro do celeiro. "Você ouviu isso?" Alguém sussurrou, a voz mal audível. Um dos adolescentes tentou alcançar a porta do celeiro, mas era tarde demais. Algo frio roçou em seu tornozelo e eles gritaram. O som provocou um movimento veloz e caótico. O deslizar úmido aumentou e uma forma escura espalhou-se do canto do celeiro, movendo-se de forma não natural, como líquido. Um grito rasgou a noite, quando um dos adolescentes foi arrastado. Os outros tropeçaram cegamente, suas mãos encontrando nada além de ar, enquanto a sombra consumia seu amigo. O som de ossos, estalando, preencheu o ar, seguido por gritos úmidos e gorgolejantes, subitamente interrompidos. Outro adolescente,
foi arrastado, com os pés raspando no chão, enquanto gritava por socorro. O grupo se dispersou em pânico, mas a sombra foi mais rápida. Ela envolveu outro, puxando-o para o chão. A última coisa que os outros ouviram foi o som de algo rasgando, seguido por silêncio. O adolescente que sugeriu a viagem tropeçou, caindo com as palmas raspando a terra. Ele avistou um tentáculo sombrio avançando em sua direção. Ele agarrou sua perna e soltou um grito arrepiante enquanto o puxava de volta. Em meio ao caos, um menino próximo ao fundo abriu a porta do celeiro. A luz da lua inundou o espaço e por um momento a sombra recuou, sibilando como vapor atingindo água fria. Os olhos do menino se arregalaram. Ele recuou um passo e correu. O menino não parou. Seus pés batiam contra o caminho de terra e sua respiração rasgava seus pulmões em arfadas ásperas. A floresta borrava ao redor dele, mas ele não ousava olhar para trás. Ele não queria ver se a sombra estava seguindo. Tudo o que ele sabia era que tinha que chegar à cidade. Ele tinha que contar para alguém. Quando ele rompeu na praça principal, desgrenhado e de olhos arregalados, seus gritos atraíram uma pequena multidão. Ele tentou explicar, suas palavras tropeçando umas nas outras. Ele o pegou no celeiro. A sombra, suas mãos tremiam e seu rosto estava pálido de terror. As pessoas ouviam, céticas no início, mas o pânico do garoto era contagiante. Alguém correu para buscar o xerife, enquanto outros murmuravam entre si, seu desconforto aumentando. Quando o menino terminou sua história frenética, a cidade, antes tranquila, havia explodido em uma mistura de medo e confusão. Logo, os rumores se espalharam. Alguns descartaram a história do menino como histeria. Alguns cochicharam que era similar às velhas histórias que seus avós contavam sobre coisas que se moviam na escuridão. Uma tensão crescente envolveu a cidade. A noite caiu e a rede elétrica falhou com precisão de relógio. A escuridão engoliu a cidade inteira, mergulhando cada casa em silêncio e sombra. As famílias se reuniram ao redor de velas cintilantes, murmurando baixinho sobre o crepitar das chamas. O medo se infiltrou em cada canto, cada conversa. Ninguém queria admitir, mas eles sabiam que algo estava errado. Então os desaparecimentos começaram. Iniciou-se sutilmente, com um vizinho sumido da lanchonete, uma coleira abandonada na rua, mas logo casas inteiras foram achadas vazias. Sem sinais de luta, sem portas ou janelas quebradas, apenas manchas pálidas e calcárias nos móveis, lençóis e até roupas, depósitos de cálcio que não faziam sentido. O escritório do xerife não tinha respostas. O desconforto virou pavor. O xerife da cidade, nada supersticioso, lidava com fatos e evidências. No entanto, as histórias acumuladas testavam até mesmo o seu pragmatismo. O que mais o incomodava era pensar em sua mãe vivendo sozinha na beira da floresta. Ela insistia estar bem, ignorando suas preocupações com um gesto. Ainda assim, ele não conseguia se livrar da imagem dela no escuro, indefesa contra o que quer que estivesse lá fora. Certa noite, ele foi à casa dela com uma pequena câmera escondida. Ela reclamou com ele, mas ele a dispensou. "É só por precaução", ele disse, com a voz firme, mas tensa. Ele posicionou a câmera na cômoda, angulando-a para filmar a cama e grande parte do quarto. "Veja", ele apontou para a luz vermelha piscando. Nada para se preocupar. Ela deu a ele um olhar cético, mas assentiu. Quando ele saiu, ela ficou na porta, observando-o com uma mistura de diversão e algo mais profundo, talvez preocupação ou compreensão. O apagão aconteceu como esperado. O chefe sentou-se à sua mesa na estação com a transmissão da câmera aberta no laptop. O brilho fraco da tela era a única luz na sala. Sua mãe estava deitada na cama. O suave subir e descer do peito dela o acalmava. Ele suspirou, a tensão diminuindo um pouco. Mas então a sala na tela mudou. Foi sutil no início.
As sombras perto da cômoda se aprofundando, acumulando-se como tinta derramada. O chefe se aproximou da tela, seu pulso acelerando. As sombras se moveram. Elas rastejaram pelo chão, subindo pelas paredes em ondas lentas e deliberadas. A visão noturna da câmera piscou, distorcendo a imagem. Quando se estabilizou, algo novo apareceu, uma massa escura e amorfa, mal discernível contra o pano de fundo do quarto. Mudou, fluindo silenciosamente, quase como fumaça líquida. Deslizou em direção à cama. O estômago do chefe congelou. Mãe. Ele sussurrou para a chatela, como se ela pudesse ouvi-lo. Ela se moveu de leve, com o rosto sereno. A sombra se esticou, tentáculos se estendendo como dedos. Um tocou a borda da cama, depois outro. A transmissão da câmera falhou novamente, e quando voltou, a sombra havia desaparecido, assim como sua mãe. Ele saiu correndo da estação, com a mente a mil. Ao entrar, abruptamente, em casa, ele encontrou a cama vazia. Sua colcha favorita estava dobrada aos pés da cama, seus óculos no criado mudo. O quarto tinha um cheiro suave, e no travesseiro, uma fina poeira branca capturava a luz lunar. Mãe! Ele gritou, sua voz ecoando pela casa vazia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O xerife, sozinho no quarto de sua mãe, observou a cama vazia e a fina camada de poeira sobre o travesseiro. Ele estendeu a mão, passando os dedos pelo pó. Sentia-se frágil, como giz esmagado, e se desmanchava ao seu toque. Onde você está? Ele sussurrou, com a voz embargada. O silêncio respondeu com sua fria indiferença. Ele se forçou a dar um passo para o corredor. Cada rangido das tábuas do chão ecoava, amplificando o vazio que sentia no peito. Ele verificou cada cômodo, cada armário, chamando por ela. Nada, nenhum traço dela. Do lado de fora, o apagão cobriu o bairro de escuridão. O brilho fraco da lua filtrava pela espessa copa das árvores, lançando longas sombras pelo gramado. Seu hálito embaçava no ar frio da noite, enquanto ele examinava a propriedade, buscando alguma pista. Foi quando ele viu uma trilha. Mal visível, uma leve dispersão da mesma poeira branca brilhava ao luar, levando para longe da casa. Ela se retorcia pelo quintal, passava pela cerca e entrava na floresta além. O xerife hesitou, apertando a lanterna presa em seu cinto. Todos os instintos gritavam para esperar até o amanhã, para reunir ajuda, para pensar. Mas não havia tempo. Sua mãe estava lá fora. Ele desembainhou sua arma, verificou a câmara e entrou na floresta. A floresta o engoliu por inteiro. O ar esfriou e o silêncio se intensificou a cada passo. A trilha serpenteava entre as árvores, quase brilhando na penumbra sobrenatural. O feixe de luz da lanterna balançava, iluminando as raízes retorcidas e a vegetação densa que ameaçavam fazê-lo tropeçar. Mãe! Ele chamou novamente. À frente, algo se mexeu. O xerife parou, prendendo a respiração. O feixe de sua lanterna varreu as árvores, captando movimentos fugazes nas bordas de sua visão. Ele virou de repente, o feixe de luz pulando. Sombras esvoaçavam fora de alcance, deslizando entre as árvores como líquido. Quem está aí? Ele exigiu, apontando a arma. Sua voz tremia apesar dos esforços para mantê-la estável. As sombras não responderam. Em vez disso, o ar mudou. O sabor metálico e pesado grudou em sua língua e garganta. A lanterna piscou. O feixe falhou antes de mergulhá-lo em quase total escuridão. Ele bateu na lateral dela, seu pulso batendo forte, e a luz voltou, bem a tempo de pegar algo se movendo. Não era humano. Uma escuridão deslizou pela floresta, esfriando e se espalhando como óleo na água. Tentáculos se desenrolaram, alcançando as árvores, o chão e o próprio ar. As sombras pareciam se alimentar da luz, puxando-a e deixando apenas o vazio para trás. O xerife tropeçou em raízes, cambaleando para trás. Ele sacou sua arma e atirou contra Mustalo,
da multidão. Os tiros ecoaram, mas a sombra manteve a velocidade. Avançou, os tentáculos crescendo mais rápido, mais frenéticos. Ele virou e correu. Ramos arranhavam seu rosto e braços enquanto corria entre as árvores. O caminho era irregular, mas ele não parou. Sentia a escuridão se fechando atrás dele. Seus movimentos eram quase silenciosos, marcados apenas por um som úmido e suave. Avistou uma casa. Entrou pela porta dos fundos, batendo-a e trancando-a. Seu peito arfava enquanto ele recuava para a cozinha, olhos fixos na porta. Por um momento, o mundo se reduziu ao ritmo irregular de sua respiração. Então as luzes piscaram. Um zumbido profundo e ressonante preencheu o ar, vibrando pelas paredes e chão. As sombras sob a porta se acentuaram, tentáculos escuros penetrando pelas frestas como fumaça. O xerife recuou, apertando mais forte a sua arma. O rosto sorridente e a risada tranquilizadora de sua mãe surgiram em sua mente. Ele engoliu em seco, erguendo a arma. A sombra avançou. O xerife se preparou, a arma apontada para a porta, enquanto os tentáculos da escuridão avançavam pela sala. O zumbido ficou mais alto, uma vibração baixa e pulsante, que fazia os pratos no balcão vibrarem e enviava um calafrio profundo para seus ossos. Ele deu um passo para trás, seu coração batendo forte no peito. As luzes da cozinha piscaram. As sombras se acumularam e giraram, esticando e retratando como algo vivo. Não era apenas escuridão, era fome, consciente e deliberada. Então, tão rápido quanto havia começado, parou. As sombras recuaram, deslizando sob a porta para a boa noite. O zumbido sumiu, restando apenas a respiração ofegante do xerife e o suave zumbido da luz do teto. Ele não abaixou sua arma, não podia. Quando a aurora chegou, a cidade estava diferente. O medo que havia fervido sob a superfície transbordou. Sussurros se espalharam rapidamente, contando histórias de entes queridos desaparecidos, sombras estranhas e pó branco deixado para trás. O xerife relatou o que testemunhou, sua voz firme, mas seus olhos revelavam o impacto do evento. Sua mãe se foi e ninguém mais duvidava dele. Na noite seguinte, a cidade estava em modo de sobrevivência total. Todas as casas estavam fortificadas. Lanternas nas janelas, velas nas lareiras e holofotes com geradores iluminavam quintais e becos. As pessoas levavam lanternas e tochas aonde iam. As ruas, antes silenciosas e escuras, agora brilhavam com um fraco mosaico de luz. Moradores da cidade formaram patrulhas de vizinhos armados com o que tinham à mão para enfrentar a escuridão. Eles se moviam em grupos, suas lanternas varrendo as sombras enquanto caminhavam pelas ruas. Por um tempo, os esforços pareceram funcionar. Os desaparecimentos e o zumbido opressivo diminuíram, mas o alívio durou pouco. Os apagões continuaram. A escuridão se adaptou. Agora, ela se movia de maneira diferente, deslizando pelas frestas das portas e explorando as sombras projetadas pelas luzes destinadas a repeli-la. Uma família se barricou na sala de estar, o brilho de uma dúzia de velas projetando longas sombras nas paredes. Quando as velas se apagaram, eles viram uma massa de preto escorrendo do canto, tentáculos rastejando em direção a eles. Quando os vizinhos chegaram, tudo o que restava era um fraco resíduo de cálcio nos móveis. As patrulhas ficaram mais desesperadas. O xerife se juntava todas as noites, sempre com a lanterna em mãos. As pessoas compartilhavam avistamentos da sombra, contando como ela se movia com uma precisão aterrorizante. Ninguém estava seguro, nem mesmo os animais. O único canil da cidade foi encontrado vazio uma manhã, todas as gaiolas abertas e um fino pó branco cobrindo o chão. Os relatos crescentes de desaparecimentos e restos esqueléticos atraíram a atenção da Fundação SCP. Transmissões de emergência,
notícias locais e pedidos desesperados de ajuda tornaram a situação impossível de ignorar. Uma força-tarefa móvel, se passando por inspetores de segurança do governo, chegou à cidade. Os veículos não possuíam identificação e sua presença silenciosa era intencional. Os moradores, muito desesperados para questionar, receberam os desconhecidos. Holofotes portáteis foram instalados na cidade, substituindo a rede elétrica instável. Durante o trabalho, a fundação designou oficialmente a anomalia como SCP-575. Mantenha a grade estável, ordenou o líder da equipe, sua voz aguda através dos comunicadores. Não podemos ter uma lacuna. Os holofotes rugiram, seus feixes intensos, criando uma fronteira nítida. A escuridão recuou, acumulando-se nas bordas como tinta na água. Por um momento parecia funcionar. A equipe observou, enquanto SCP-100-INCO-75 se acalmava, seus tentáculos recuando da luz abrasadora. Conseguimos, murmurou um agente, a voz com esperança cautelosa. Mas a vitória foi efêmera. A escuridão começou a ondular, tremendo como uma coisa viva sob a pressão da luz. Então ela se fragmentou. A entidade se fragmentou em formas menores e independentes, deslizando por rachaduras nas paredes e por baixo de batentes. Os fragmentos se reagruparam em outras partes da cidade, espalhando-se mais rápido do que a equipe conseguia reagir. Recuar, o líder gritou. Perdemos o controle. O agente reposicionou os holofotes desesperadamente para cortar as sombras. Porém, o SCP-575 se movia com perturbadora precisão, seus fragmentos se esgueirando para lugares inalcançáveis pela luz. Uma a uma, as zonas que eles haviam fortificado caíram na escuridão. A equipe exausta se reuniu no centro de comando móvel. Mapas da cidade estavam espalhados pela mesa, marcados com círculos vermelhos, indicando as áreas dominadas pelo SCP-575. Ele se adaptava, eles precisavam de nova abordagem. O agente líder inclinou-se para a frente, seus dedos traçando as marcas vermelhas no mapa. Isso não é aleatório, disseram em voz baixa. Está se movendo com propósito, revisitando certas áreas. Era como se protegesse algo. Um pesquisador folheou um dossiê de folclore local, franzindo a testa. Há muita conversa sobre um coração das trevas nas antigas histórias daqui, ele disse. Ele continuou a explicar que algumas histórias descreviam uma sombra que vivia na floresta e que caçava qualquer coisa tola, o suficiente para entrar após o pôr do sol. Parecia superstição, mas as descrições eram assustadoramente próximas do que eles tinham visto. Os outros agentes zombaram. Alguém tem uma ideia melhor? O agente líder retrucou. Já tentamos tudo o mais. O quarto ficou em silêncio, a tensão pesada no ar. O pesquisador continuou hesitante. Se o folclore tiver alguma verdade, essa coisa pode ter um ponto central, um lugar de onde ela vem, uma base, se você quiser. Se o encontrarmos, poderemos ter uma chance de contê-lo. A equipe trocou olhares, o peso da decisão pesava muito. Por fim, o agente líder assentiu. Ok, mantemos o padrão. Cruze referências de apagões e desaparecimentos para identificar possíveis esconderijos. Se ele tem um esconderijo, nós o acharemos. Um dos agentes bateu com um lápis no mapa. Era a floresta. A maioria das zonas de apagão convergia perto da antiga trilha de corte de madeira. Era o ponto mais isolado no mapa. Perfeito para cairmos em uma armadilha, murmurou um agente. O olhar do agente líder endureceu. Ele continuará nos eliminando. Devemos enfrentá-lo. Os preparativos começaram de imediato. A equipe se equipou com holofotes portáteis, câmeras térmicas e sensores de movimento. Geradores zumbiam, ativando luzes que dissipariam até as sombras mais densas. Seus movimentos eram precisos e deliberados, mas uma inquietação subjacente os acompanhava. Antes de partirem, o agente líder falou com o grupo. Fiquem juntos, nada de heroísmo.
Se acharmos sua base, só agiremos se tivermos certeza de que podemos contê-lo, entendido? Um coro de afirmações seguiu, mas seus rostos revelavam dúvidas. Ao saírem para a noite, a floresta se erguia à frente, suas árvores altas lançando sombras longas e irregulares. A caçada começou. A floresta os engoliu por completo. Os agentes avançavam em formação compacta, suas luzes cortando a escuridão. Cada passo era cauteloso, cada farfalhar de folhas sob os pés trazia tensão ao grupo. O ar esfriava conforme avançavam, o aroma intenso de pinho mesclando-se a um odor ácido e metálico que aderia às suas gargantas. "Afiado", disse o agente líder, sua voz quase inaudível sobre o zumbido do gerador portátil nas costas. A floresta estava estranhamente silenciosa, sem pássaros, folhas farfalhando ou o zumbido distante de insetos. Era como se a floresta prendesse a respiração. O primeiro sinal surgiu após uma clareira antiga. Um agente parou, iluminando um tronco de árvore com sua lanterna. Ranhuras profundas e irregulares marcavam a casca, como se algo massivo tivesse arranhado suas garras na madeira. "Fresco", o agente sussurrou. "Seu hálito no ar frio está perto." A equipe seguiu pela trilha, que se estreitava com as árvores se fechando. As luzes de inundação começaram a falhar, os feixes escurecendo momentaneamente antes de se estabilizar. O ar ficou denso, respirar era uma luta, conforme o gosto metálico se intensificava. Lá! Alguém sibilou, apontando à frente. No coração da floresta, eles encontraram. Um imenso buraco se abriu na terra, rochas irregulares delineando suas bordas como dentes. A escuridão dentro era absoluta, engolindo os feixes de suas luzes como se o próprio vazio estivesse vivo. Tentáculos sombrios se contorciam na borda do buraco, sugando a luz, testando seus limites. Um agente ergueu um scanner térmico com as mãos trêmulas. Eles murmuraram, sem assinaturas térmicas. "Não é nada. Apenas um vazio." O agente líder não se convenceu. "Posicionem os holofotes", ele ordenou. A equipe rapidamente montou as luzes portáteis ao redor do buraco. Holofotes rugiram para a vida, perfurando a escuridão com feixes brancos ardentes. As sombras recuaram, sibilando ao se retraírem para o interior do poço. "Mantenha-os estáveis", o agente líder latiu. "Não deixe os feixes quebrarem." Os tentáculos se lançaram em uma velocidade incrível. Um atingiu uma luz, desequilibrando-a. Um agente mergulhou para a frente, pegando a unidade antes que ela caísse. A sombra sibilou de novo, recuando conforme os feixes de luz se estabilizavam. "Está reagindo", alguém murmurou, com a voz tensa de medo. O agente líder retirou um dispositivo de contenção protótipo projetado para anomalias como esta. Ele ganhou vida, emitindo um pulso de baixa frequência que vibrava pelo chão. "Implante o conjunto", eles ordenaram. O dispositivo ativou uma rede de feixes de luz que se espalhou sobre o buraco como uma teia. As sombras se contorciam com violência, seus tentáculos estalando nas margens da luz. O zumbido ficou mais alto, o ar vibrando com energia. "Está funcionando!" Um agente gritou sua voz cheia de esperança. As sombras começaram a se contrair, puxando para dentro, enquanto a luz se fechava ao redor delas. O buraco parecia tremer, os tentáculos se debatendo selvagemente em uma tentativa final desesperada de escapar. Então, com um som como tecido, rasgando as sombras, se foram, o buraco ficou imóvel, a luz se mantendo estável sobre sua superfície e status. O agente líder perguntou, sua voz calma, mas com uma tensão. Um agente escaneou a área com um dispositivo portátil. Sem movimento, nada anormal detectado. "Está contido." A equipe exalou como uma só, o alívio, os inundando como uma onda. O agente líder não relaxou. Ele encarou o buraco com a mandíbula apertada. "Arrumem tudo", disse ele por fim. Mas ele sabia que não estava acabado.
Enquanto a equipe desmontava a contenção, a floresta parecia exalar, o silêncio se quebrando com o leve farfalhar das folhas, mas mesmo ao se prepararem para partir, um pensamento pairava pesado no ar. Eles haviam contido isso, por enquanto. Mas o SCP-575 não havia desaparecido. Partes dele estavam esperando, aguardando o momento certo, e todos sabiam disso. SCP-575 provou ser astuto e irritantemente persistente. SCP-575 é extremamente vulnerável à iluminação forte. O confinamento mantém a iluminação constante em sua área de contenção designada. Holofotes de alta intensidade e geradores de reserva são usados para evitar interrupções. Restem espaços escuros. Sua câmara de contenção possui holofotes sobrepostos, minimizando o potencial para sombras. Sistemas automatizados ligam as luzes de emergência durante quedas de energia. O comportamento da entidade é monitorado ininterruptamente por câmeras e sensores, assegurando a detecção imediata de qualquer violação. SCP-575 pode se dividir em formas autônomas, menores, que se reagrupam na escuridão total. Embora a luz interrompa e imobilize a entidade, ela provou ser capaz de mirar em geradores e fontes de luz para recuperar a força. SCP-575 também imitou sons e vozes humanas para atrair vítimas ao seu alcance, mostrando sua natureza estratégica. SCP-575 foi classificado como Keter devido ao seu comportamento predatório, adaptabilidade e a ameaça que representa na ausência de luz. A contenção permanece prioritária, com pesquisas em curso para melhor compreender suas origens e capacidades.